Então vamos lá? Bom, a legislação brasileira acabou trazendo uma novidade para o investidor. O que acontece? Teve uma mudança no IOF, que era 3.5, foi para 1.1, subiu de novo para 3.5, voltou para 1.1, voltou para 0.38. E nessa mudança toda, algumas empresas que não eram de investimento, mas performavam com dólar ali, foram desenquadradas ali e começaram a ter que cobrar um IOF de 3,5% dos seus clientes. Para não cair nisso, elas começaram a oferecer também investimentos dentro das suas plataformas, evitando assim que elas caíssem na alíquota máxima. O que deu origem, então, aos investimentos agora, né, em parceria com a Genial ou com outra corretora, nas empresas Wise, na Nomad e em diversas outras. A gente pode mostrar aqui a oferta, mas é basicamente a mesma em várias empresas. Vamos dar uma olhada aqui e eu vou te falar se vale a pena ou não fazer esses investimentos, porque mesmo quando o IOF voltou ao normal, né, elas fizeram isso para poder ganhar essa diferença cambial. Ah, Raul, mas esse dinheiro só poderia ser usado para investimento. Na prática, a gente sabe que acaba não sendo assim. A Wise sabe também, a gente sabe. Então é isso, as pessoas acabam mandando o dinheiro, fala que é para investimento, mas usa para outra finalidade. Então aqui você tem na Wise seu dinheiro rende mais, invista em um fundo com remuneração em juros em dólar, euro ou libra esterlina, né, o GBP, pagando apenas 1,1% de IOF quando converter de BRL, ou seja, quando você converte de real, e você pode usar o dinheiro enquanto ele rende. Então tá aqui. A Nomad também tem divulgado alguns ETFs de renda fixa em dólar, né, faça o seu dinheiro a trabalhar em dólar e tal. Também tem aproveitado para divulgar um pouco da renda fixa, porque a renda fixa no Brasil ela é muito mais popular do que a renda variável. Então a gente tem um super conteúdo aqui, a Nomad é super legal em fazer esse tipo de coisa, mas aqui a gente não vai olhar para propaganda e nem para a qualidade das páginas, que, cara, são ótimas, né? A Wise e a Nomad são empresas excelentes, inclusive, para você mandar dinheiro para fora. Nada contra as empresas aqui, mas a gente vai focar em entender aqui como funciona essa estrutura e comparar com a renda fixa brasileira para você entender quais são as vantagens e desvantagens do ponto de vista do investidor. Então, nos Estados Unidos, a renda fixa gira em torno hoje de 4 a 5% ao ano em dólar, né? A taxa de juros lá ela é mais volátil, assim. Nos títulos do Tesouro, que são os Treasuries, né? Isso vai parecer bom, mas quando você desconta a inflação americana, você vai ter aí um ganho real de 1 a 2% em dólar. Quando você compara isso com o Brasil, você fala, Raul, nem faz sentido assistir esse vídeo, já tá com o botão de fechar na mão. Calma que tem algumas considerações que a gente precisa fazer aqui. No Brasil, o Tesouro Direto vai pagar 15% ao ano, de imediato, né? E você vai ter que extrair IPCA, vai ter que extrair uns 5% aí, 4 a 5%. Vai ter um juro real de 9% até 10%, dependendo do período que você estiver observando. Quando você vai falar de bonds corporativas, essas sim são muito boas lá nos Estados Unidos, até de empresas brasileiras, você consegue uma renda dolarizada de 8% até 9% ali nas debêntures, né? No Brasil, você consegue CDBs pagando 17%, você consegue Crise Crass pagando 16%, sem nenhuma possibilidade de R. Já falei sobre isso, tem alguns investimentos lá na UVP que a gente mostra sempre para vocês aqui, pagando muito, tá? Inclusive hoje é um dia específico, tem uma galera lá comprando, hoje no dia 19/8 a gente lançou aí mais de 6, 7 ofertas com IPCA mais 8, IPCA mais 9, teve algumas coisas bem interessantes. Mas aí o que acontece? Quando a gente vai comparar esses dois países, a gente precisa comparar o risco. Quando a gente fala de risco soberano, né, os treasuries americanos, eles são considerados risk-free, ou seja, livres de risco. Eles têm uma nota no mundo de AAA, né, ou seja, melhor nota possível para investimento. O treasury brasileiro, ele é considerado de grau especulativo, o Tesouro Brasileiro. Ele nunca deu calote em reais nos últimos tempos e nem no cidadão brasileiro. A gente já teve alguns problemas históricos com investidores internacionais, mas nunca com investidores brasileiros. Então, pra gente, vale analisar que os dois são risk-free. Não tem por que o Brasil dar calote uma dívida em reais. E os Estados Unidos, não pode também? Acredito que não, né? Por mais que os Estados Unidos esteja entrando numa seara meio complicada, eu também não daria. Acredito que a gente, nesse nível de risco, é zero. Nos títulos privados, os bonds dos Estados Unidos, eles não têm proteção. Se a empresa quebra, o investidor perde. No Brasil, até 250 mil, a gente tem o FGC, que pulveriza o risco para os bancos ali, né? Então, nos CDBs, ILCIs e LCAs, a gente tem essa vantagenzinha aqui que lá nos Estados Unidos não existe. A volatilidade dos títulos pré-fixados ou longos oscilam nos dois países muito. A diferença é que no Brasil a gente tem o Tesouro Selic, que praticamente não vai variar e vai acompanhar a taxa básica de juros. Lá nos Estados Unidos a gente não tem um equivalente assim. Aqui também a gente tem uma questão do câmbio, que aqui é importante. Investir nos Estados Unidos expõe ao dólar. O dólar é uma moeda que existe há mais de 233 anos. É uma moeda muito estável, considerada respeitada. Lógico, desde que ele existe, ele perdeu 96% do valor de compra. Mas ele ainda perde bem menos valor do que o real. Tanto é que o real, quando foi criado em 1995, ele era 1 para 1, né? Com relação ao dólar, já chegou até $1 ser 89 centavos. Sim, a gente viveu esse momento. E hoje em dia a gente já está num cenário completamente diferente. Mas algumas pessoas, então, tentam te dizer que em dólar é sempre melhor e que você não tem nem motivo para fazer conta. Isso não é bem verdade e o dólar nem sempre ele performa melhor do que o real. Se você pegar aqui, desde dezembro do ano passado, por exemplo, né, no momento mais alto até agora, o dólar já perdeu 18,72% em relação ao real, do ponto mais alto dele de 2024 até aqui, né? E nos últimos 5 anos, o dólar está praticamente estável. Ele subiu e caiu, mas se você olhar lá em 22 de agosto de 2020 até agora, o dólar está perfeitamente estável. Então, nos últimos 5 anos, quem investiu em renda fixa em dólar perdeu muito dinheiro, considerando que é um cidadão brasileiro. Essa pessoa perdeu muito dinheiro. Ela ganhou ali 2%
9% de juro real, enquanto o brasileiro ganhou 8, 9 de juro real aqui. Não dá nem para comparar. E se você comparar o EWZ, que nesse ano, por exemplo, está subindo 21,66%, até a nossa renda variável, nesse ano específico, ela ganhou. Mas quando a gente vai para o longo prazo, óbvio que não, né? O Brasil está tomando um pau aí, 6,81% de queda. Mas aqui a gente está falando de renda fixa. Então, quem acreditou nessa ideia nos últimos 5 anos se deu mal. Significa que vai continuar acontecendo assim? Bom, não. A gente viu nos últimos 30 anos que o dólar, ele realmente chegou num patamar muito diferente do que ele estava lá no começo. A economia do Brasil cresce muito menos que a economia americana. É que os Estados Unidos erraram na condução da economia deles, a gente também errou, mas erramos um pouco menos nesses últimos anos aqui, o que fez com que a gente até conseguisse ficar parelho e ainda com a taxa de juros mais alta. Então, para o investidor foi melhor. Quando a gente vai falar de liquidez, os dois mercados são extremamente líquidos. Então, os dois têm programa de recompra para o governo e nas LCIs, LCAs e títulos privados, aqui não tem uma liquidez e lá tem até uma liquidezinha. E aí a gente pode vir aqui para a cadeia de impostos, antes de eu dar a minha opinião final. O IR no Brasil ele é regressivo, começa de 22,5 e vai até 15 em aplicações acima de 2 anos. LCIs, LCAs, debêntures de infraestrutura, CRIs e CRAS são isentos, muito bom. IOF só paga quem resgata em menos de 30 dias. Lá vai ter o IOF de todo jeito. Nos Estados Unidos, para brasileiros, desde 2024, o imposto é 15% fixo sobre rendimentos e ganhos e o IOF de 1,1% na remessa de dinheiro para fora. Então, cara, só de ir para lá você já perde um dinheiro. O imposto não é retido e você precisa declarar e pagar. Não é retido automaticamente. Se você quer rentabilidade, é inegável para qualquer pessoa, inclusive para os americanos que investem aqui, que o Brasil dá pau neles em renda fixa. Tanto é que a maior parte dos investidores americanos, eles não investem na renda fixa deles mesmos, a não ser quando a renda fixa deles está muito alta ali. Então, se você quer rentabilidade em renda fixa, é inegável que o Brasil é literalmente o melhor país do mundo em taxa de juros real. Aí, se você quer proteção em moeda forte, os Estados Unidos entram no jogo. Aí sim você pode confiar. Raul, mas nos últimos 5 anos essa segurança não serviu. Mas não significa que no futuro ela não vá servir. Eu, sinceramente, não tenho renda fixa americana na minha carteira e não pretendo ter. Eu tenho renda fixa de ETFs de países emergentes, tenho um pouquinho de dívidas de empresas brasileiras em dólar, tipo a da Vale, da Petrobras, acho legal, gosto disso, mas a renda fixa dolarizada mesmo, completamente dolarizada, emprestar dinheiro para o governo americano, eu acho muito ruim, apesar de considerar seguro, para fazer hedge e tal, eu tenho muita confiança na economia brasileira, nessa capacidade dos títulos brasileiros de pagar 8% mais IPCA e tal, não tenho problema com isso, nunca tive, nos últimos 13 anos eu investi ativamente em renda fixa brasileira e nunca me decepcionei com os resultados. Tem quem chore, tem quem fale que não faz sentido e etc. Quando você vai fazer uma análise, se isso faz sentido ou não, é só você olhar para a margem final dos bancos americanos e para a margem final dos bancos brasileiros. Você vai perceber que os bancos brasileiros que fazem o carrego em reais, que operam com caixa em reais, investido na taxa básica de juros, eles operam com a margem infinitamente superior do que os bancos americanos. E sempre foi assim e sempre será, porque aqui as leis foram feitas para privilegiar bancos e a taxa de juros alta acaba privilegiando nesse caso. Eu prefiro renda fixa brasileira, mas deixo a abertura para vocês comentarem aqui e ensinam sobre renda fixa dolarizada também. Comenta aqui para mim o que você prefere. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aí sim pode deixar seu like agora e se inscrever no canal, porque você sabe que o vídeo valeu a pena. Se não, não precisa. Pode deixar o dislike também, porque eu uso para saber se esse tipo de vídeo agrada a vocês, se eu devo trazer mais ou não. Antes da gente continuar aqui, eu vou para as perguntas e respostas, eu queria convidar vocês para conhecer a UVP. É a maior escola de investimentos do Brasil, você pode clicar no botão Faça sua análise de perfil. A gente tem conta internacional em dólar, conta nacional também, você pode investir tudo por um lugar só, não precisa ficar fazendo aquela bagunça toda para declarar o IR, só emitir depois certinho. É a plataforma mais simples de investimento. Além disso, a gente tem a nossa própria escola que vai te ensinar o jeito certo de investir. Já tem aulas lá sobre investimento internacional há anos. Para quem deu saída fiscal, para quem mora fora, tudo isso aqui são aulas que estão inclusas quando você entra na UVP. Tem módulo de declaração de imposto de renda, módulo de análise setorial, aulas técnicas não obrigatórias para quem quer se aprofundar, para quem quer entrar no mercado financeiro também é possível. Então, tudo aqui tem dentro do nosso ecossistema. Além de uma comunidade, tem o tempo todo disponível, 24 horas a comunidade está disponível para você tirar suas dúvidas. Você tira dúvidas direto comigo nas lives e o compromisso da UVP de sempre, né? Você entrar aí na uvp.com.br, você vai reparar, além de todo o cronograma de aulas aqui e quantos alunos a gente já formou, que está bem desatualizado, já passou mais de 60 mil, ainda está ali 36 mil alunos, né? Já passou disso há tempos. Você pode ver aqui que a UVP tem a garantia de 100% do aprendizado garantido. Ou seja, se você não aprendeu, eu sou obrigado, por lei, porque eu coloquei na página, a devolver o seu dinheiro. Quem disse se aprendeu ou não é você. É assim que a gente faz, a gente lida com a confiança em vocês. Eu primeiro confio em vocês, depois peço confiança, porque eu sei que na internet a gente tem muita gente mal intencionada, muita gente que às vezes promete uma coisa e não cumpre, a UVP tá
aí há mais de 6 anos aqui, né? Direto aqui no canal, falando com vocês todos os dias e crescendo cada dia mais exatamente pela nossa honestidade. E agora, vou dar uma verificada nas perguntas de vocês. O Cid Costa falou: Raul, te pergunto, não poderiam as empresas brasileiras continuar produzindo carne para abastecer o mercado interno e baratear o preço das carnes? Por que não fazem? Na prática, as empresas brasileiras estão, né? O preço da carne caiu no Brasil. Tarifaço derruba o preço da carne, laranja e café no atacado brasileiro. Já tá derrubando, né? Já tem queda de 8% no arroba do Uber Gordo e deve cair ainda mais. Então, na prática, elas estão fazendo. Agora, não fazem mais do que isso porque não compensa financeiramente. O Fabiano perguntou: morando no México seria possível fazer o VP? Com toda certeza. Inclusive, a gente tem módulo só para quem quer dar saída fiscal ou deu saída fiscal, para quem quer tirar o dinheiro do Brasil. Tema: Sebrae, como utilizar e quando? Pergunta: o dinheiro do credenciamento de profissionais. Cara, eu acho que é sempre bom tudo que você puder utilizar do Sebrae. Sinceramente, Sebrae é muito bom. O Douglas falou: se eu passar o cartão na UVP, valerá a pena essa dívida? Se você vai passar o cartão na UVP e você não tem o dinheiro para comprar à vista, obviamente que não. Para que serve uma escola de investimentos para quem não tem dinheiro para investir? Para absolutamente nada, né? Você pode até aprender, mas você não conseguiria colocar em prática. Se você quiser pagar no cartão simplesmente para se organizar financeiramente, sim. Mas você tem que ter algum dinheiro para poder investir. A UVP ensina a investir, não ensina a tirar dinheiro do além, tá bom? Beijão para vocês. Até o próximo vídeo.